Integridade. Quem quer saber disso? Mais uma vez essa mulher falando esse monte de coisa? Você já pensou sobre o que realmente é integridade? Que está junto com honestidade? E o quanto isso é um assunto que nem sempre as pessoas gostam de falar? Eu sou a Adriana do canal Reflexões de uma Mensageira e tô aqui para falar de um montão de coisa diferente. Inclusive, na verdade, é da minha jornada de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, de fé, de estar com Deus. E nesse momento eu quero falar sobre mais um mini curso que o Avatar proporciona gratuitamente para as pessoas. Você está fazendo só propaganda do Avatar? Não, na verdade eu estou fazendo propaganda de todas as coisas que eu já fiz, que pode ser que uma única delas faça diferença na sua vida. E a minha intenção é essa, que até por conta do que eu vou conversar hoje com vocês, vocês vão conseguir compreender por que eu tenho feito isso. Bom, a integridade é aquela sensação de que você está no caminho correto. É aquela sensação de que o que você diz está realmente alinhado com o que você faz, que nós poderíamos chamar de honestidade. Nesse mini curso, eles comentam inclusive sobre um filósofo que procurava uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, com uma lanterna. Imagina como é que tá. Mas por que isso? Porque nós somos humanos, estamos aqui para aprender, então cometemos erros. E a falta de integridade é você cometer erros no seu percurso. Ok, tudo bem, porque como a gente está aqui para se aperfeiçoar, vai ocorrer um errinho, outro errinho, mas a gente tem que também parar para pensar na importância da gente perceber que cometeu o erro e ir atrás de corrigir e, na sequência, ir atrás de não cometer novamente. É fácil? Olha, se fosse fácil a gente já estava tudo no paraíso, já estaríamos todos elevados e seríamos todos santos. A grande realidade é, a gente vive e convive com diversas pessoas e a gente acaba tentando viver de acordo com o que a grande maioria faz, ou de acordo com o que é aceito pela comunidade, e nessa, às vezes, a gente pensa que o que a gente vai fazer não está de acordo com eles, inconscientemente, tá? A gente não faz as coisas com consciência, a gente faz as coisas inconscientemente, porque em algum momento a gente ouviu, alguém falou, e aí isso daí fica dentro da nossa mente e acaba atrapalhando um pouco o percurso que a gente decide seguir. E aí vem uma coisa bem interessante, né? Que admitir que a gente errou é um ato de coragem. Por que um ato de coragem? Porque ninguém quer ser frágil, ninguém quer ser o elo fraco da corrente. Todos nós queremos fingir que somos super mega, que somos imbatíveis, invencíveis, para mostrar para os outros, né? Ai, Deus, como nós somos crianças que precisamos crescer, amadurecer muito, né? E aí a gente quer mostrar para os outros, porque infelizmente a gente aprendeu, gente, os nossos pais aprenderam com os pais dele, que aprenderam com, né? Vem dos tempos das cavernas. E estamos evoluindo ainda para a gente aceitar mais as pessoas como elas são, mas ainda estamos evoluindo. E aí o que acontece nesse meio do caminho? Existe um determinado padrão, todo mundo quer seguir esse padrão, só que esse padrão quer encaixar a bola dentro de caixa. E aí você fica apertando a bola para ela entrar dentro daquela caixa e fica faltando uns vãos, e a caixa é menor do que a bola, e tem que caber, e aí? E aí a bola, coitada, tem que dar um jeito de ficar parecendo com a caixa. Tá doida? Não, é isso que acontece. A gente fica querendo que tudo siga um padrãozinho, não é assim. Graças a Deus no mundo de hoje já está mais fácil, já é permitido um montão de coisa. E essas técnicas novas que têm aparecido, elas se complementam com outras que já vieram lá de trás. É uma evolução, por exemplo, quando foi descoberto a necessidade da psiquiatria, aí depois da psicanálise, e agora está evoluindo para novas coisas. E essa evolução faz com que venha à tona que sim, a gente precisa olhar para dentro para a gente poder realmente extravasar e para a gente realmente poder se permitir ser o que a gente imagina. E não é fácil. Por quê? Porque o mundo não é muito de aceitar que a gente seja como a gente é. Imagina uma família onde todas as pessoas são totalmente organizadas
e seguem padrões e todo mundo estuda, e aparece um maluco beleza lá no meio, que tá tudo bem, tudo ok, e eu vou viver de sei lá, de qualquer coisa, de ficar meditando, olhando pro sol, tá louco. Não, isso não existe, tem que seguir esse padrão. Tô aqui viajando, falando isso daqui, mas é para poder a gente compreender o quanto que você quebrar esse tipo de paradigma não é uma coisa bem aceita. E aí mesmo que você tenha um grupo familiar muito similar, cada um pensa diferente e cada um tem uma forma de reagir diferente para as mesmas coisas. E aí isso daí nem sempre é agradável, porque vamos lá, quando você pega uma criança cometendo algum erro, fazendo alguma coisa que está totalmente fora, que não vai ser nem bom para ela, nem bom para ninguém. Qual a primeira coisa que a criança diz? Não fui eu que fiz. A criança é acostumada a dizer, olha, fui eu quem fiz. Mas, porque primeiro ela sabe que ela está encaixando a bola dentro da caixa. Ela percebe que não está indo correto. Aí ela vai e enfia. Vamos num brinquedinho, vamos falar de um brinquedo. Tem aqueles brinquedos de encaixe. E tem a forma correta de fazer encaixe da estrelinha, né? E aí, naquele encaixe da estrelinha, a estrelinha não vai. E você vai, porque você está encaixando uma bola, né? Eu peguei logo um treco bem difícil, a estrela na bola. Mas aí você pega a bolinha e você vira de lado e ela entra. Você encaixou, certo? E aí você chegou na hora que a criança estava fazendo isso, e normalmente você diz, você acertou. Mas a criança viu que não acertou, você chega na hora e ela diz, não fui eu que fiz. Uma coisa boba, uma coisa simples, mas na cabeça da criança ela sabe que está errado, ela já se desculpa dizendo que não foi ela que fez. Isso foi só para exemplificar como é que seria na nossa vida. E aí o que você vai dizer para a criança? Hoje em dia a gente até já tem umas técnicas bacanas para poder fazer isso, né? Mas lá não tem? Não, você errou. Não é assim que faz. Não é assim que faz. Porque o jeito certo de fazer é desse jeito. E aí a criança, putz, eu não faço as coisas certas. E aí cresce pensando que qualquer coisa que ela faz, mesmo ela tendo encontrado criativamente um jeito de fazer a bola encaixar na estrela, ela não fez certo. Então é assim na nossa vida. Sair viajando aqui para um montão de lugar, mas é para falar que muitas vezes a gente aponta o dedo para o outro e esquece que tem outros 4 dedos apontados para a gente. Vamos dizer que são só 3, mas é isso. E aí a gente acaba julgando os outros, mas será que a pessoa que a gente está julgando, não será que somos nós mesmos? Porque quando a gente faz isso, tem 3 aqui, e em algum momento da nossa vida, a gente já fez algo parecido, mas a gente não consegue ver que a gente fez aquilo dali, parecido, e a gente consegue enxergar no outro. Então é melhor a gente atacar o outro do que a gente deixar ser atacado. Porque, já falei antes, ninguém quer ser o elo fraco da corrente, ninguém quer ser o frágil, ninguém quer ser a pessoa que não sabe de tudo. Ninguém quer ser a pessoa que não entende do que está fazendo. E aí tem uma outra coisa que é a vida é um espelho. Aparece à nossa volta pessoas que fazem exatamente aquilo que a gente faz para a gente poder ver o erro nela. Deus é tão maravilhoso com a gente que Ele nos permite isso. Mas por que Ele permite isso? Para nos dar a oportunidade de ter sabedoria para conseguir perceber que eles são os nossos instrutores e que a gente pode sim verificar o que eles estão fazendo para a gente poder se autoanalisar, tentar fazer diferente e seguir errando menos e seguir no nosso caminho de evolução. Eu vou comentar uma coisa, na maioria das vezes, dentro assim do contexto, quando a gente faz alguma coisa que está fora, desalinhada com o que a gente realmente acredita e com o que a gente realmente diz e pensa, integridade, as coisas viram tudo no giraia. Eu vou contar algo que aconteceu comigo, para você, para exemplificar, tá? É melhor a gente falar da gente do que falar dos outros, né? Não? Quando é dos outros, a gente tem que ser bem meticuloso, cuidadoso, para não citar nomes e para falar de uma forma muito genérica, que é para ninguém de forma alguma imaginar como é que é. Bom, eu venho em busca assim, do desenvolvimento pessoal, de encontrar Deus também, tá? Porque até por um período eu estava bem distante.
E aí nessas minhas buscas, que já tem muito tempo, mas muito tempo mesmo, chegou um determinado momento, eu encontrei o Avatar. E quando eu encontrei o Avatar, eu disse, pronto, agora sim, eu vou apertar o botão, vai mudar tudo na minha vida. E eu queria muito que o meu marido estivesse junto comigo. Por quê? Porque quando eu casei, eu imaginei uma menina, eu imaginei que não, que a gente tinha que fazer todos os nossos planos juntos. Olha, eu vou dizer que isso eu não descobri no momento que eu estava no olho do furacão. Eu vim descobrir recentemente o porquê do virar tudo no giraia. Então, eu achava que assim, a gente fazia os planos, a gente imaginava alguma coisa e tudo que a gente fosse fazer tinha que fazer juntos. Não, nada tinha que ser separado. Então, um vai, o outro vai, todo mundo de mãozinha dada. Ai, nós vamos pra lá? Vamos pra lá. Se um não quer, o outro também não tem que querer. Mas quando? Que quando um não quer, o outro também não tem que querer, gente. Pelo amor de Deus. Não tá bom pra eles. Se porque o outro não gosta de frango, você também não pode gostar de frango, tá entendendo? Porque assim, não importa, tem coisas que sim, são as principais, é o principal lastro, e os dois têm que estar junto o tempo todo, mas tem coisas que não tem necessidade. Mas aí dentro da minha cabeça, tudo que eu fizesse ele tinha que fazer, e ele tinha que estar junto comigo no Avatar. Tinha. Era assim, e eu tinha que convencê-lo. E quanto mais eu forçava, não, vamos lá comigo, mais ele pensava que eu estava louca. Ele dizia, você não aceita. Isso daí é um corredor do planeta. E eu, não, vamos lá, porque é bom, porque vai mudar a nossa... E ele, pronto, a mulher endoidou. E eu não conseguia imaginar o porquê que ele estava tão reticente. Porque eu achava que ele tinha que também amar aquilo que eu estava amando. E isso passou anos, gente. Inclusive, eu fiquei afastada do Avatar por muito tempo. Aí, um belo dia, eu comecei a ficar mais suave. Conversei com ele e disse, olha, eu quero que você faça, para poder você... Faz pelo menos uma vez, para poder você ver se é tudo doideira mesmo na minha cabeça, né? E seja lá o que você imaginar, o que você decidir, está bom. Eu ainda não tinha tomado consciência de que isso poderia mudar tudo, né? E aí ele fez comigo um curso. Aí ele viu que realmente era uma coisa assim, bom, na verdade você vai se desnudando do seu ego, né? Das suas crenças, daquele monte do lixo que eu já falei aqui, né? Que a gente coloca na nossa carroça. Você vai se desnudando, vai jogando uns lixinhos de um lado para o outro para poder você se renovar, né? Para poder você renascer das cinzas. E aí ele fez o curso, e aí, o que você achou? Tal, mas eu não quero. Aí eu aceitei eu aceitei que ele não queria. Mas ele conseguiu encontrar uma outra coisa que fazia bem para ele. Olha que coisa maravilhosa. Eu aceitei. Ele descobriu alguma coisa que ele queria fazer. E aí, olha que legal, porque também para mim, se ele fizesse uma outra coisa, ia ser legal. Porque o que eu queria era que ele fizesse também, ele começasse o que eu queria, né? O que eu acho que é bacana é a gente poder tá se desenvolvendo, né? Principalmente, assim, ó, corpo, mente e espírito, né? Tá tudo junto. E aí ele começou a fazer uma outra coisa, e ok, Avatar. E aí eu voltei a fazer os cursos, voltei inclusive a fazer o que eu tô fazendo aqui, né? A encaminhar pessoas, a falar bem, e aí as pessoas se interessam. E aí realmente apareceu o que eu queria desde sempre. Era poder transmitir para muitas pessoas como elas podem se desenvolver, seja com Avatar, seja com a Aura Master, seja com o Espiritismo, seja com o Catolicismo, seja com religião, seja sem religião, seja sendo um livro com Catherine, com Emmett Fox, com o pastor Luciano Scala, seja com... também tem a Márcia Luz, seja lá como for, desde que ela possa olhar para ela e ela possa se permitir se desnudar do tanto de tralha que ela põe na carroça e ela ter uma vida mais feliz, mais suave, mais leve. E essa é a minha história de destrave, de desalinhamento. Estávamos desalinhados, para ele era o fim do mundo. No momento onde eu simplesmente aceitei que ok, tudo bem, as coisas mudaram. E hoje eu tô aqui falando para vocês de como você pode alinhar a sua vida de forma em que... E era um erro que eu estava cometendo, né? Eu estava cometendo um erro e eu estava causando um fuzuê dentro de um montão de coisa. Eu vou dizer para vocês, é libertador. A gente tira umas tralhas da carroça e a gente passa a viver uma vida muito mais suave, muito mais leve, muito mais tranquila.
E eu desejo para você que você encontre um caminho para você tirar as tralhas da sua vida, você tirar um monte de porcaria que você tem dentro da sua carroça, começar a transformar a roda da sua carroça, deixar de ser quadrada, transformar numa roda redonda. Ai, e viver uma vida mais íntegra, mais feliz, mais cheia de prosperidade, porque prosperidade é isso. É a gente poder também ser feliz. Prosperidade é um conjunto de coisas. Tem felicidade no meio, tem saúde no meio, tem dinheiro no meio, tem momentos de descontração no meio, tem quinta série, tá bom? Eu desejo para você chuva de bênçãos, para você e para sua família, chuva de bênçãos, de saúde, de paz, de prosperidade. Que Deus lhe abençoe você e sua família. Gratidão infinita por estar aqui me ouvindo. Manda seu like, curte, inscreve no canal, compartilha. Se fez diferença para você, manda para pessoas que você acredita que pode fazer. E aqui no final hoje eu vou colocar aqui um telefone da Fernanda para vocês entrarem em contato. Quem se interessar para fazer o mini curso do Avatar gratuito, fiquem à vontade. Deus abençoe, paz, saúde, chuva de bênçãos, namastê.